É curioso que, quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que o homem ele foi colocado no Éden para trabalhar. E, naturalmente, ele precisa descansar, dormir dormir e descansar desse trabalho. Mas, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 3, versos 17 e 18, nós vemos que, após a entrada no pecado no mundo, esse trabalho ficou ainda mais árduo, ainda mais difícil. E graças a Deus, hoje nós temos aí uma lei trabalhista que nos concede o direito de descansar durante 30 dias do ano. Então nós temos 365 dias e 30 para descansar. E o fato é que nós podemos, quando estamos ficando exaustos, simplesmente pegar umas férias e nos afastar do nosso trabalho. Mas e da nossa família? Assim, quando você cansa das crianças, quando você dá uma cansada assim de conviver todo dia com o teu esposo, com a tua esposa, com as pessoas que estão no teu redor, como é que você faz? Você pega férias da família? É curioso porque as férias que nós temos quando nós vamos viajar é juntamente com esse povo, né? E criança não vai te dar férias na praia. Talvez ela vai te dar ainda mais trabalho. Teu esposo não vai deixar de ser pecador, tua esposa também não vai deixar de ser pecadora quando vocês tiram férias. Então, nessa noite eu quero continuar falando sobre a glória de Cristo no lar cristão, parte 4. Talvez nós entraremos num tempo onde mais do que nunca nós precisamos ter a nossa família bem fundamentada. E nessa noite especificamente eu quero falar sobre o descanso da família cristã. Eu quero falar em duas partes. Numa primeira parte, eu quero falar sobre o verdadeiro descanso da família cristã, a partir do quarto mandamento. E numa segunda parte eu quero falar sobre o quarto, que é o local que nós temos, o cômodo da nossa casa, que nós temos para, entre outras coisas, descansar. Então, para começar falando sobre o verdadeiro descanso da família cristã, a partir do quarto mandamento, te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 11. Crianças, preste atenção aqui. Vocês gostam de dormir? Laura, gosta? Davi gosta de dormir? Naquela escada, no sábado de manhã? Tá bom, então. Férias, vocês gostam? Tá bom. Olha só que interessante. Deus criou um dia especial para a gente descansar. Esse dia é o dia do Senhor, conhecido e chamado de domingo, que é o dia de hoje. É um dia onde nós podemos ir na igreja de manhã para descansar no Senhor, ou a gente pode encontrar os amiguinhos da igreja, assim como é um dia único que a gente tem para passar o dia inteiro com a família. Durante a semana, às vezes, talvez o papai e a mamãe estão dormindo, mas no domingo é o dia que você tem para fazer isso. Então, a galera que não sabe escrever, Valentina, Francisco, Laura, Sara, eu deixei um espaço para vocês aí completamente em branco. Eu quero que vocês desenhem o que vocês costumam fazer no domingo para descansar nesse dia. E depois, no fim, eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, tá bom? O que vocês costumam fazer no domingo? Tá? O pessoal que sabe escrever, eu quero que vocês prestem atenção no que a gente vai falar aqui e escrevam depois para mim o que é o dia do Senhor e como nós podemos guardá-lo. Tá bom? Irmãos, Êxodo capítulo 20. Vamos ler do verso 8 até o verso 11. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, esse é o 4º mandamento, e aqui eu quero relembrar, no último sermão eu falei um pouco sobre o 5º mandamento, então quero começar relembrando vocês de alguns conceitos importantes sobre os 10 mandamentos. O primeiro deles: a lei do Senhor
ela serve como espelho para os cristãos. Isso aqui é muito, muito importante você ter claro em mente. A lei do Senhor, ela não é um padrão para você seguir, para você ser salvo. Eu e você jamais conseguiremos ser salvos tentando cumprir os 10 mandamentos. Nós seremos salvos quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Enxergamos um Cristo que conseguiu cumprir esses mandamentos de forma perfeita e cabal. E nós não conseguimos. Então, através dele, nós alcançamos graça diária para olhar para esse espelho e buscarmos crescer em santidade. Você se olhou no espelho hoje, antes de vir para cá? Espero que sim. Aí você deu uma olhada e disse, o cabelo aqui não está bom, a roupa está mal ajustada. Aí você arrumou, correto? A lei do Senhor é a mesma coisa, ela é para cristãos. Não é para pessoas que ainda não entenderam o que Cristo fez por ti na cruz. Para pessoas que, pela graça, foram salvas e agora elas podem olhar para essa lei e dizer assim, olha, eu preciso ajustar aqui, eu posso melhorar nessa parte. E assim nós crescemos em santidade. Então tenha claro isso em mente, a salvação é pela graça. Você nunca vai ser salvo pelas tuas obras ou por você tentar cumprir esses mandamentos. Esses mandamentos eles servem como espelho para que cristãos cresçam em santidade. Segundo conceito importante que eu falei da última vez, é importante nós relembrarmos, os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. Lembra quando Moisés ele subiu no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos? Ele recebeu 2 tábuas. Na primeira tábua tinha os 4 primeiros mandamentos que falam sobre o nosso relacionamento com Deus. E na outra tábua tinha os outros 6 mandamentos que falam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Assim como, e esse mandamento, esse 4º mandamento, ele está como o último dessa primeira tábua, então fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Então eu quero que, mantenha por gentileza a tua Bíblia aberta, eu quero que nós começamos a entender melhor o que Deus está querendo nos ensinar e como nós podemos aplicar isso na nossa vida familiar. Veja comigo como Deus inicia esse mandamento no verso 8. Ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não é curioso assim, quando nós olhamos para os outros mandamentos, não existe essa palavra lembra-te. Quando você olha para o 5º mandamento, é honra teu pai e tua mãe. Quando você olha para o 6º mandamento, é não matarás, não adulterarás. Não tem assim, lembra-te de não matar alguém. Ou lembra-te de honrar teu pai e tua mãe. Não existe. Essa palavra acontece apenas no 4º mandamento. Por que ela está aí? Por que Deus começa fazendo nos lembrar desse mandamento? Justamente porque esse mandamento, dentre todos, é o único que nós temos a tendência de esquecer de cumprir. Mais do que os outros. Por quê? Porque ele é um mandamento que nós devemos cumprir em um dia específico da semana. Em uma semana de 7 dias. Você tem 6 dias para fazer o que você quiser e você tem um dia para guardar para o Senhor. Então é óbvio que a nossa tendência é esquecer, porque a gente passa 6 dias preocupados com os nossos afazeres. Aí a tendência é chegar no 7º e se preocupar com os nossos afazeres também. Por isso Deus inicia dessa forma, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora, qual é o dia que nós devemos guardar? A palavra que está sendo usada aqui é o sábado. Você diria, bom, então nós deveríamos ser adventistas e guardar o sábado. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Nós entendemos que, como Cristo ressurgiu, como Cristo ressuscitou, e Ele é a primícia de todas as coisas no domingo, e a partir dele todas as coisas se fizeram novas, a partir dele uma nova aliança foi feita, eu e você devemos guardar, a partir de Cristo, esse dia é o domingo, e não mais o sábado. Então, tenha claro isso em mente, toda vez que a Bíblia se refere a este mandamento, está se referindo ao dia de domingo. Então, como nós podemos santificar Deus guardando o dia do Senhor? Que fique claro, este mandamento, assim como os outros, ele é um privilégio que Deus deu, um presente que Deus nos deu. Como se Deus dissesse, olha, lá na criação do mundo, olha que interessante, lá na criação do mundo, Deus já tira um dia para ele descansar. Assim. Esse mandamento ele não foi estabelecido a partir de Moisés, foi estabelecido lá na criação do mundo. E Deus está dando um presente para a gente. É como se ele dissesse, olha, vocês têm 6 dias para fazerem o que vocês quiserem. Assim. Se encherem das atividades de vocês, dos negócios, dos trabalhos.
realmente trabalharem duro para continuar a expansão desse jardim. Mas assim, um dia é meu. Um dia é para você descansar. Assim. É como Deus conhece a gente. Deus conhece que se eu e você trabalharmos 7 dias por semana, nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar. A nossa estrutura não suporta trabalhar 7 dias por semana. E por isso Deus nos dá um dia de presente para nós descansarmos. Então é interessante porque Deus ele não te dá uma tabela assim, que você pode fazer ou que você não pode fazer no domingo, dia do Senhor. Não. Ele te dá diretrizes gerais e você, com a tua consciência cristã, decide o que você pode fazer. O que ele está nos mostrando aqui é que esse dia é dele. Então, você tem 6 dias para fazer todas as tuas atividades. Assim. Então, eu gostaria que você pensasse assim, o que durante 6 dias da semana você faz e que no domingo você poderia deixar de fazer e você não morreria, se não é uma obra de necessidade, que você continua fazendo. Tem coisas que não dá para a gente deixar de fazer no domingo. Por exemplo, comer, cozinhar, certo? Se você parar, a menos que você esteja no jejum. Outra coisa, hospitais não pode fechar no domingo. Se nós não tivermos profissionais da saúde, nós vamos ter problemas muito sérios. Bombeiros não pode parar de trabalhar no domingo. Assim. Vidas estão em jogo se isso acontecer. Mas pense em coisas que você faz durante a semana, durante 6 dias, e que você continua fazendo no domingo. Coisas que se você parar de fazer, assim, e aproveitar melhor esse tempo na presença do Senhor, descansando no Senhor, essa é a ênfase do mandamento. Você vai conseguir desfrutar de uma vida melhor. A tua família vai desfrutar de um verdadeiro descanso. É por isso que nós, reformados, concentramos as nossas atividades no domingo. Assim. Esse é o dia que nós temos para descansarmos no Senhor. Nada melhor do que você com a tua família acordar de manhã, no domingo de manhã e vir para a igreja. Porque você vai descansar no Senhor. É uma atividade que você não irá fazer durante a semana. E Deus está te dando um presente de descansar nele, nesse dia. Nada melhor do que você tomar a tua família e vir cultuar o Senhor no domingo à noite. O dia dele, o dia que você tem para descansar. Iniciar a tua presença no Senhor, assim. Todas as coisas que vão acontecer nos outros 6 dias, pode acontecer de uma maneira ruim ou muito boa, mas você iniciou a tua presença no Senhor juntamente com a tua família. E sabe o que é mais curioso neste mandamento? É que esse mandamento é dirigido aos homens. Olhe comigo o verso 10. Vamos ler do verso 8 de novo. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu quem? Homem. Nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Por que Deus direciona esse mandamento aos homens? Porque é aquilo que nós já falamos lá no primeiro sermão. Os homens são responsáveis por tudo que acontece no mundo. Eles podem não ser o culpado direto, mas eles são os responsáveis, principalmente por aquilo que acontece na família deles. Lembra, o que aconteceu no Éden esclarece bastante isso. A culpa do pecado pelo pecado ter entrado no mundo não foi de Adão, foi de Eva. Quem foi enganado pela serpente foi Eva. Quem comeu o fruto foi Eva. Mas quando a Bíblia vai falar sobre o responsável pela entrada no pecado no mundo, ela fala sobre Adão. Homens são responsáveis por tudo que acontece nesse mundo. Inclusive, se a sua família não está guardando esse mandamento, se a tua esposa não está guardando, se os teus filhos não estão guardando, ou se você, como solteiro, também não tem guardado, a responsabilidade é tua, homem. Se a tua família não vem no culto no domingo à noite, a responsabilidade é tua. A culpa pode não ser direta, assim. Pode ser que a tua esposa está com preguiça de vir, assim, no domingo de manhã também, ou de participar das atividades. A culpa pode não ser tua. Mas pode ter certeza que a responsabilidade é tua, homem. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Deus estabeleceu esse padrão. É Ele quem estabelece, é Ele quem reafirma esse padrão. Então, a graça de Cristo, irmãos,
nos ajuda a encontrar um verdadeiro descanso nesse mandamento. A graça de Cristo nos ajuda a encontrar um verdadeiro descanso. Se você se sente, às vezes, sobrecarregado, cansado com tudo que acontece durante a semana e tudo mais, está muito difícil, assim, reflita como você tem guardado o dia do Senhor. Talvez tenha acontecido porque você simplesmente despreza esse presente que Deus te deu. Então, no domingo, você continua fazendo exatamente as mesmas coisas que você faz nos outros 6 dias. E você quer ainda desfrutar de uma vida assim de descanso, de tranquilidade. Isso não vai acontecer. Você está indo simplesmente contra, nadando contra a correnteza. Indo contra o padrão que Deus estabeleceu. Então, reflitam sobre isso. As nossas famílias precisam aprender, nós como igreja, através de refletir isso nas nossas famílias, precisamos aprender a encontrar o verdadeiro descanso no Senhor, a partir da guarda do dia que Ele estabeleceu para nós descansarmos. Dito isso, eu quero falar um pouco sobre um cômodo do nosso lar. Como nós temos falado, nós falamos sobre a sala, nós falamos sobre a cozinha, nós falamos sobre o quarto de visita, e hoje eu quero falar especificamente sobre o quarto. Lembre-se, irmãos, nosso lar, assim, deve refletir Deus, assim. Cada cômodo deveria refletir a glória de Cristo. Cada cômodo é nossa convivência diária, por ser um ambiente onde nós convivemos diariamente com pessoas. Deveria ser o local onde nós mais refletimos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então hoje eu quero falar especificamente sobre o quarto. Quero que você abra comigo sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. E vamos ler do verso 1 até o verso 5. Quando vocês abrirem, crianças. Terminou, Vale? Não, ainda não? Laura? Sim? Alguns terminaram? Então quem terminou, agora a gente vai começar falando um pouco sobre o quarto. O quarto de vocês é meio bagunçado ou é bagunçado, Vale? Mais ou menos? Mais ou menos, tá bom. Olha só, o quarto é o local da nossa casa que nós temos para nós aprender a obedecer. Por exemplo, quando o papai diz assim, olha, hora de acordar, chega de dormir, vamos para a escola. É um momento de saltar da cama e se arrumar, sem churumingar. Quando o papai diz assim, arruma a cama, arruma esses brinquedos que estão bagunçados. É o momento de obedecer. O quarto é o local que nós temos para aprender sobre obediência. Obediência. Então, olha só, vocês têm 2 figuras aí, 2 camas. Estão vendo, Laura? Tá vendo, Laura? Sara, tá vendo que tem 2 camas? Eu quero que vocês circulem a cama que a criança obedeceu e arrumou. Qual que é a cama que a criança foi obediente e arrumou? E você não circula a cama que está bagunçada. Tá bom? Do lado das camas, tem uma outra figura de um vovozinho deitado. Vocês estão vendo? O que vocês acham que está acontecendo com ele aí? Ele está doente. Talvez em algum momento da vida a gente vai ficar no nosso quarto doente. E nesse momento é muito, muito importante a gente lembrar de Cristo. A gente lembrar de Jesus Cristo. Confiar nele, lembrar que ele tomou sobre nós as dores, as enfermidades, a gente pode ser curado a partir de Cristo. Tá? Então, eu deixei um espaço em branco do lado para vocês desenharem como é que é o quarto de vocês, o que tem no quarto de vocês, tá? Então, circula a cama que está organizada e desenhem do lado. O pessoal que sabe escrever, eu quero que vocês respondam 2 perguntas. Qual é a situação do teu quarto hoje? Tá? Como é que está teu quarto? Bagunçado? Não? O que tem lá? E eu quero que você me responda uma pergunta muito específica. O que você entendeu? O que você entende que Cristo fez na cruz? Responda essa pergunta. Eu quero conversar depois com vocês no final sobre ela, tá? Hebreus capítulo 13. Vamos ler do verso 1 até o verso 5.
diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, quando nós entramos ou projetamos o nosso quarto, ele é um local onde ele tem uma cama, pode ter outros objetos, e que, basicamente, a primeira coisa que nós fazemos bastante nela é dormir. Se você tem mais ou menos 50 anos de idade, assim, e você dormiu entre 6 e 8 horas ao longo da tua vida, você dormiu aproximadamente 25 anos de tua vida. Você já imaginou isso? Deus nos criou um ser que dorme. Assim, de 50 anos, uma terça parte, você fica apagado, simplesmente dormindo. Isso é muito interessante, por causa que o sono, assim como o casamento, o trabalho, a comida, eram coisas que já existiam no Éden, antes do pecado entrar no mundo. Só que agora, quando o pecado entra, ele afeta também, assim como ele afeta o nosso trabalho, o nosso descanso, ele também afeta o nosso sono. E a partir de Cristo nós podemos ter até mesmo o nosso sono redimido. Isso é bem importante. Então eu quero mostrar para vocês, primeiramente, como a Bíblia relaciona o sono diretamente com alguns pecados. Por exemplo, preguiça e ansiedade. A Bíblia relaciona direto, é só você ler Provérbios. Provérbios vai falar diretamente do preguiçoso, e quando vai falar do preguiçoso, vai falar que ele dorme. Assim. Ele precisa ter com a formiga. Então, sem dúvidas, o primeiro local assim, para a gente aprender a refletir é sobre disciplinar nosso sono. Assim. O sono não foi feito para nos servir de forma inadequada, mas de forma com que nós venhamos refletir a glória de Cristo, não sendo preguiçosos. Não sendo preguiçosos. Agora, o segundo pecado que está relacionado diretamente ao sono é a ansiedade. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã. A ansiedade está diretamente relacionada ao sono, assim. Você perde o teu sono quando as coisas não estão indo bem. Se você perde o teu sono, isso não deveria estar acontecendo. Deus não projetou as coisas desse jeito. Deus não projetou a gente para ter que ficar tomando remédio para dormir. Deus criou nós para que naturalmente nós conseguimos descansar no momento certo. E Ele até projetou um cômodo do nosso lar especificamente para isso, que é o nosso quarto. Então, se você está tendo dificuldade, problema com insônia, problema com dificuldade para dormir, eu te convido a sondar o teu coração. Primariamente, isso não é um problema psicológico, qualquer outra coisa. Primariamente, isso é um problema no teu coração. É isso que Jesus vai nos mostrar. Um coração em paz, um coração que desfruta a paz de Deus e o fruto do Espírito, a paz, a alegria, ele deita e dorme. É isso que Provérbios vai nos mostrar. O sono do trabalhador é um bom sono, é um sono justo, é um sono suave. Então, identifique quais são as razões, talvez, de você ter perdido o sono. Por vezes, pode ser fruto de pecado, da tua falta de confiança em Deus. Às vezes é coisa simples, assim, às vezes é por causa que também você não cuida muito, sei lá, toma um energético antes de dormir. Aí fica difícil, né? Daí também não ajuda. Então, busque identificar se você tem sofrido com a falta de insônia. Reflita sobre como a Bíblia nos apresenta. Olha que interessante o que Salomão vai falar em Provérbios. Ele relaciona diretamente o sono com a verdadeira sabedoria. Ele diz: quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, o teu sono será suave. Ele diz uma pessoa sábia. Ele está falando sobre a sabedoria neste contexto. Ele diz uma pessoa sábia, ela deita e dorme. Então, irmãos, a paz de Deus, ela nos protege, não o contrário. Algumas pessoas acham que para vencer, para lidar com a ansiedade, elas se
se preocupam de joelho, assim, então vou perder horas de sono intercedendo e tudo mais. O que as Escrituras mostram é justamente o contrário. A paz que excede todo entendimento deveria fazer-nos dobrar o joelho antes de dormir ou simplesmente de orar e ter um sono suave, como Salomão está nos mostrando. As preocupações, as coisas da vida não deveriam tirar o nosso sono. Foi assim que Deus projetou as coisas lá no Éden. Então, é bem comum nós ensinarmos as crianças, assim, elas não terem medo e não terem pesadelos, e elas dormirem bem. Mas parece que quando a gente é adulto, a gente esquece disso. Aí a gente começa a perder o sono, assim, por qualquer coisa. Então, ensine teus filhos a não terem medo dos sonhos e pesadelos, mas não tenha você também. Não tenha você também. Que essa não seja só uma lição para crianças, porque é isso que o Senhor nos apresenta na sua palavra. O que o escritor aos Hebreus está nos mostrando aqui é justamente como o amor fraternal, no verso 1, está relacionado diretamente àquilo que acontece no nosso quarto. Então, eu falei em 3 partes. A primeira eu falei sobre o sono. Eu quero falar agora um pouco sobre o leito matrimonial e, por fim, o leito de enfermidade, que é o que eu comentei com as crianças. Então, o que o escritor aos Hebreus está nos mostrando aqui, mais especificamente, é sobre o leito matrimonial. Olhe comigo que ele começa afirmando no verso 1 e verso 2. Não seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando assim o saber acolheram anjos. Foi o que nós falamos no último sermão sobre hospitalidade. Aí ele vai falar sobre pessoas que estão encarceradas e presas, que sofrem de maltratos, pessoas que podem estar num leito de enfermidade. E no verso 4 ele fala, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito do sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tendes. É interessante, irmãos, eu quero falar brevemente um pouco sobre isso, porque é no quarto onde um casal ele desfruta de uma das bênçãos que o casamento oferece. Assim como se você também não é casado, não tem problema. Porque da mesma forma nós podemos honrar o Senhor sendo solteiros no nosso quarto. É o que o escritor aqui está nos mostrando. Sem avareza, sem impureza. E é interessante porque a Bíblia fala disso mais do que nós imaginamos. Sobre o leito matrimonial. E é só você olhar as narrativas da Bíblia e você vai ver que os grandes fracassos dos homens de Deus, os maiores homens de Deus que nós encontramos nas Escrituras, foram nessa área, na pureza sexual. É só você olhar Sansão, é só você olhar Davi, é só você olhar Salomão, assim. Todos eles fracassaram nessa área. Então, é interessante porque isso parece meio que um tabu, assim, entre os cristãos, né? Quase ninguém fala sobre isso, mas a Bíblia fala isso mais do que nós imaginamos. Então, quero falar brevemente, quero que você abra essa Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Esse é um assunto bastante interessante, nós sabermos o que a Bíblia fala, especificamente para nós começarmos a ensinar essa geração sobre isso. Assim. Eles vão ficar curiosos um dia e eles vão aprender. Não deixe eles aprender isso de forma errada. Assim. Vocês sabem,
que nós fomos curiosos e nós aprendemos em algum local. Não crie um tabu na tua casa de não falar sobre isso. Você é pai, você é mãe, você deve ensinar todos os assuntos para eles, inclusive isso assim. Não deixe ele aprender de forma errada sobre isso com o mundo. Você tem total liberdade para escolher a idade, para escolher quando achar o momento correto. Você tem toda a liberdade. Você é pai, você é mãe, você tem direito. Mas não deixe ele aprender de forma errada. O que Deus está nos mostrando aqui é que o relacionamento sexual ele é uma bênção no lugar certo, que é no casamento, com a pessoa certa, que é o teu cônjuge. Fora dele, ele é maldição. Isso é muito importante. Solteiros têm isso claramente. Adolescentes precisam entender isso. Chegará um momento onde vocês poderão desfrutar dessa bênção fora do casamento. Ele é maldição. Ele é maldição. E é isso que Paulo está nos mostrando. Que a regra do amor deve reger isso. É interessante porque casais deveriam conversar mais sobre isso e discutir isso abertamente. Sim. É só você pegar a lista de divórcios absurdos que nós temos entre os cristãos e você verá que o tópico número 1 é insatisfação sexual, que gera traição, que gera pornografia e todos os outros tipos de impureza que inclusive Hebreus está nos mostrando. Então o que Paulo está nos mostrando aqui, quando você casa, você se torna um só corpo com aquela pessoa e ela tem domínio sobre o teu corpo, você tem domínio sobre o corpo dela. E uma pessoa não deveria privar a outra disso, salvo por muito consentimento, por uma razão muito específica, que é buscar o Senhor. Fora disso, não deveria haver privação. Então, a Bíblia não fala sobre frequência, sobre sequência, por exemplo. Isso é sobre comunicação de um casal. Agora, é muito importante. Deus projetou a nossa família dentro de uma casa e um cômodo específico para isso acontecer. Então, o que se espera é que, como Hebreus nos mostra, que casais desfrutam disso de uma forma para a glória de Deus. Assim como nossos filhos cresçam sabendo disso. Que não é algo que nós devemos desejar antes do momento, e que eles devem se conter, para não cometer impureza, mas que no momento certo eles poderão desfrutar dessa bênção com a pessoa certa. Então, reflitam sobre isso. O leito matrimonial deve ser uma bênção no momento certo, no lugar certo, projetado para isso. Dito isso, eu quero falar sobre a última parte, que é o leito de enfermidade. O leito de enfermidade, assim como o leito matrimonial, é algo que nós não costumamos conversar muito com as crianças. Quantas vezes você já conversou sobre morte com teu filho? Você sabe que você vai morrer um dia? Você tem consciência disso? Que eu e você vamos morrer um dia? Teu filho tem consciência disso? Que eles podem perder os pais deles quando eles tiverem 10, 12 anos. Porque assim como o leito matrimonial, isso é um assunto que é tabu em famílias. Ninguém quer falar sobre isso. Mas essa é uma obviedade tão grande assim. Existe uma certeza na vida, eu e você vamos morrer. A menos que Cristo venha antes. Eu e você vamos morrer. Então por que a gente não conversa sobre isso assim? Você já sentou para conversar sobre isso? E se eu morrer amanhã? Se eu morrer essa semana? Sabe? A tua família, assim, tem acesso a todas as tuas contas, senha e tudo mais, porque se acontecer uma coisa contigo, ou eles vão ter que sair desesperado. Eu já vi vários casos de famílias onde isso não é conversado, simplesmente não é conversado. Aí acontece uma coisa com alguém da família, nossa, é uma tragédia. Porque aí tem que sair catando, tem que ir em várias instituições para tentar descobrir. Porque simplesmente eles não conversaram sobre algo tão óbvio, a morte. E nós não deveríamos temer a morte, porque como nós cantamos aqui, Cristo venceu a morte. Cristo é a razão para nós andarmos confiantes neste mundo. E mesmo quando nós enfrentarmos, nós sabemos que nós estaremos num local muito melhor. Então, reflita sobre isso. O quarto é um local para nós conversarmos sobre isso. Quando você colocar suas crianças para dormir, fale com ela. Um dia, o papai e a mamãe podem estar deitado aqui com uma doença muito séria, com uma enfermidade muito séria. E talvez você vai ter que cuidar do papai e da mamãe, e talvez o papai
morra muito rápido. E saiba que isso pode acontecer, que essa é uma realidade da vida. E quando isso acontecer, não entre em depressão. O mundo não acaba. O mundo não acaba quando alguém da nossa família morrer. A vida continua. Deus precisa ser glorificado na vida e na morte. Deus precisa ser celebrado quando uma criança nasce ou quando uma criança morre. Por mais duro que isso possa parecer, é isso que Deus nos mostra. Porque a gente quer selecionar só as coisas boas para glorificar Deus, assim. A gente só quer celebrar e glorificar Deus na vida, assim. Mas na morte a gente, nossa, fica em depressão, acaba com a vida, assim. Parece que mudou. Se um membro da tua família morrer, isso te levar a um estado deprimente, assim, que você não consegue, simplesmente parou a tua vida, você não consegue seguir em frente, assim, você precisa sondar teu coração. Deus precisa ser glorificado na vida e na morte. Ano passado eu sofri um acidente, assim, eu perdi um amigo no mesmo acidente, quando eu estava indo pregar. Assim, a minha vida não parou por causa disso. Deus precisa ser glorificado na vida e na morte. E na morte. Então, tenha claro isso em mente. Mostre isso para a tua família. Converse isso com a tua família. Deus precisa ser glorificado. E é dessa forma que nós vamos refletir a glória de Cristo. Então, irmãos, para concluir, nessa noite nós falamos um pouco mais sobre a glória de Cristo no lar cristão e como nós podemos glorificá-lo, primeiramente, através da guarda do dia do Senhor, separando esse dia exclusivamente para nós descansar nele e glorificá-lo nesse dia específico. Então projete esse dia, projete o teu próximo domingo com a tua família de uma forma que o Senhor seja glorificado. Discipline-se para descansar e alcançar um verdadeiro descanso no Senhor. E segundo, nós falamos sobre este cômodo específico da nossa casa, que é o nosso quarto. Em 3 facetas, se assim podemos dizer, que é o sono, que é o leito matrimonial e o leito de enfermidade. E que Deus ajude a glorificá-lo com a nossa família, na forma com que Ele estabeleceu que nós assim fizéssemos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela Tua palavra e por ela nos oferecer conselhos práticos para todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a crescer em santidade, a observar como nós temos alcançado o verdadeiro descanso em Ti. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a crescer como cristãos, como membros da nossa família para a glória do Teu nome. Que nesses tempos que podem vir difíceis, onde talvez mais do que nunca a nossa família precisa estar fortalecida e fundamentada no Senhor, que o Senhor esteja renovando as forças de cada pai, cada avô, cada mãe, cada avó, cada filho, ensinando-nos a ser obedientes, ensinando-nos a honrar nossas autoridades e ajudando-nos a contribuir de alguma forma na guarda desse dia tão especial que o Senhor nos deu, que é o Teu dia, o dia do Senhor. Também pedimos que o Senhor nos ajude a Te glorificar em cada cômodo do nosso lar, especificamente, Senhor, no nosso quarto, seja através do nosso sono, seja através do leito matrimonial, Senhor, no leito da enfermidade. Ajude-nos a ver que Tu és o Senhor, que Tu és o dono da vida e Tu és o dono da morte. O Senhor é quem tem poder sobre tudo o que acontece e que nós estejamos dispostos, Senhor, a Te glorificar, seja através do nosso sono, seja através de uma enfermidade, mas que nós venhamos olhar para a cruz de Cristo, entender que em Ti nós podemos alcançar cura e restauração, e nós podemos descansar verdadeiramente em Ti. Que aquilo que acontece, Senhor, no nosso quarto possa ser apenas um reflexo daquilo que aconteceu mais profundamente na nossa vida. Que aquele encontro que nós tivemos contigo na cruz, que mudou nossas formas de pensar, que mudou a forma de nós falar, seja refletido, Senhor, na maneira com que nós nos relacionamos no nosso quarto, seja dormindo, seja com as outras pessoas ao nosso redor, seja obedecendo as crianças, seus pais.
Isso é o nosso desejo, Senhor. Para que Cristo apareça em nossas vidas cada dia mais, para que dia após dia nós sejamos mais parecidos com Cristo, para a glória do Teu nome. Em nome dele que oramos. Amém.